Vamos começar o dia rindo um pouco, ó, dos bolsonaristas e do Bolsonaro, que são um tracinho de audiência. O Bolsonaro deu uma entrevista na Rede TV pro programa do Lacombe. Pra quem não sabe, o Lacombe é um bolsonarista e tal. Ele saiu da Band e ganhou um programa na Rede TV. E foi fracasso de audiência, mas assim, fracasso total de audiência. Mais do que isso, Siqueira Júnior, outro bolsonarista muito famoso, tá para perder o programa na Rede TV. O motivo? Fracasso de audiência. O Siqueira Júnior está conseguindo ficar atrás da Cultura e da TV Gazeta. O Ratinho, outro bolsonarista, também, até fevereiro ou março, se continuarem as coisas assim, ele perderá a faixa de horário que ele tem no SBT, que é das 10h15 até as 11h30 da noite, por conta do fracasso de audiência. Eu vou falar disso aqui pra gente dar risada, já começar o dia rindo, mas antes, olha, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver eles todos fora do ar, inscreva-se aqui no canal, aproveita, curte o vídeo, que aqui a gente dá risada de Bolsominion e a gente faz oposição a esses fascistas todos os dias. Olha, um segundo, de graça se inscrever, e você se inscrevendo, você além de aumentar o nosso alcance, assim a gente consegue aumentar a nossa audiência, que ó, mais audiência que o Lacombe, a gente já tem, falta só passar o Siqueira e o Ratinho. Além disso, você fortalece muito a oposição ao desgoverno, porque quanto mais inscritos tiverem os canais de oposição, não só o Plantão Brasil, os outros canais também, mais alcance a gente tem para levar a verdade para as pessoas e para desmentir as fake news desses bandidos todos. Agora, vamos falar sobre a audiência. O Bolsonaro deu uma entrevista no programa do Lacombe, na Rede TV, anteontem, tá? Aí, o que esperava o Lacombe? O programa do Lacombe, pra quem não sabe, ele dá meio ponto de audiência e às vezes fica no tracinho. Então ele fica entre tracinho e meio ponto, depende do dia. Ok, levou o Jair Bolsonaro. Aí o Bolsonaro colocou lá nas redes sociais dele, colocou no Telegram, os bolsonaristas começaram a falar no WhatsApp, ó, todo mundo ligue ali na Rede TV pra ver a entrevista do Bolsonaro com o Lacombe. Pois bem, o programa de antes do Lacombe é um programa que chama Sensacional, programa da apresentadora Daniela Albuquerque. Ok, o programa que tinha antes, geralmente esse programa Sensacional dá meio ponto de audiência, também fica entre meio ponto e um ponto. Ele entregou a audiência com 0,8, ou seja, quase um ponto de audiência ali pro Lacombe, que é uma audiência até alta para esse programa Sensacional. Aí entrou o Lacombe, sabe o que aconteceu? A audiência caiu 4 vezes. Não, caiu pela metade, Thiago? Não. Caiu 3 vezes? Não, caiu 4 vezes. Quer dizer que de cada 4 espectadores que estavam assistindo o programa Sensacional, que eu vou te falar, eu confesso que eu não conheço. Você conhece? Já ouviu falar desse programa? Pois bem, mas de cada 4 pessoas que estavam assistindo, 3 desligaram a TV ou mudaram de canal, saíram da Rede TV. O Lacombe com o Bolsonaro deu apenas 0,2 pontos de audiência. 0,2 pontos, para que você tenha ideia, equivalem a 230 mil espectadores assistindo. Olha, eu vou te falar. Tem vídeo do Plantão Brasil, talvez não em um vídeo, mas tem dias em que o Plantão Brasil, somando os 3 vídeos que a gente publica, bate a audiência do Lacombe. Tem vídeo do Portal do José, eles sim publicam um só por dia, que bate às vezes a audiência do Lacombe. E ó, a gente não tá nem na Rede TV, não tá nem com concessão pública, não você liga na TV, não tá ali o nosso canal quando você tá zapeando na TV. E mesmo assim a gente já tá batendo o Lacombe com o Bolsonaro. A coisa tá ruim, ele achou que o Bolsonaro ia alavancar a audiência dele, que já é ruim. Nada, ficou bem na média assim, numa média baixa, que tem dias que ele chega a meio ponto de pico, meio ponto, 0,5, que já é um desastre, mas com o Bolsonaro ficou 0,2, para você ter ideia. Ele ficou atrás da Cultura, atrás da TV Gazeta, atrás da Band, do SBT, da Record e da Globo, tá bom? Ficou em 7º lugar de audiência a entrevista com o Bolsonaro no Lacombe. A coisa tá ruim. Eu ia falar aqui, eu até pensei, eu vou tocar alguns pontos do que o Bolsonaro falou na entrevista. Pra que eu vou tocar? Ninguém viu, por que eu vou fazer você perder o seu tempo? O que o Bolsonaro falou com o Lacombe? Eu vou te falar, muitas mentiras, muitas coisas estúpidas, como ele sempre faz. Eu nem me dei o trabalho de assistir toda a entrevista. Ah, se inscreve aí no canal, vai. Eu assisti parte da entrevista, mas eu vou falar, não vale a pena falar sobre a entrevista, porque se nem os bolsonaristas assistirem, imagina, eu e você vamos repercutir bandido falando com outro jornalista pago. O Lacombe foi muito bem pago pelo Gabinete Dodge, foi provado. Lacombe, Siqueira Júnior, Ratinho, Luciana Gimenez, tantos outros aí foram pagos para disseminar fake news na pandemia. Outro que foi pago, acabei de citar, o Siqueira Júnior. O Siqueira Júnior, ele que chegou na Rede TV, ele chegou com um status de estrela na Rede TV. Que ele tem um programa dele que era exibido em Manaus, pela afiliada da Rede TV, que se chama TV A Crítica. E o programa dele lá em Manaus ficava em 3º lugar. Às vezes ele batia de frente. Veja bem,
Ele batia de frente sempre com a Record ou o SBT, ele só não chegava nem perto de nem fazer cócegas na Globo, mas sempre ficava em terceiro, quer dizer, para ficar em terceiro porque ele tá ganhando da Record ou do SBT, de uma das duas. E a quarta posição sempre era dele, às vezes terceiro. Ok. Aí você fala, caramba, o Siqueira Júnior tava bem. Aí ele chegou na Rede TV e o programa dele se tornou nacional, o programa dele. Ok. Até esqueci o nome do programa dele, deu branco agora. Tá, chegou o Siqueira Júnior, ele tinha lá audiência, chegava a 5 pontos às vezes, que pra Rede TV era um negócio assim, nossa, 5 pontos, Siqueira Júnior e tal. Só que ele é bolsominion. E aí o que aconteceu? Ele chamava o Bolsonaro, e sempre que ele chamava o Bolsonaro, a audiência era fraca. Até fiz um vídeo aqui mostrando que o programa dele estava com média de 4 pontos. Um belo dia ele chamou o Bolsonaro e o pico de audiência foi de 1,5 ponto quando estava o Bolsonaro. Quer dizer, caiu de 4 para 1 com um pico de 1,5 ponto. Quer dizer, o Bolsonaro derrubou a audiência do Siqueira Júnior. Aí, o Siqueira Júnior começou a falar várias abobrinhas, começou a falar da pandemia, aí ele teve Covid, quase morreu, ficou fazendo fisioterapia. Quando ele voltou da Covid, voltou num trator lá na Rede TV, quebrando tudo, fazendo um escarcéu, falando, voltei! Aí todo mundo feliz lá na Rede TV, pensando, voltou aqui a grande estrela do canal. Ok. Começou a emitir mais opiniões homofóbicas, transfóbicas, uma pior que a outra, assim, lixo mesmo, não vale nem a pena reproduzir as coisas que ele falava. Aí, o que aconteceu? O Sleeping Giants Brasil começou a fazer, eles têm no Twitter lá, muito fortes no Twitter, eles têm uma conta, eles começam a falar sobre pessoas que são homofóbicas, fascistas, enfim, expor esses comunicadores e marcar as marcas. Marca tal, por exemplo, tem lá patrocínio da Avon. Avon! Aí ele marca um vídeo do Siqueira Júnior falando uma coisa bem homofóbica, tipo que gay tem que morrer, esse tipo de asneira. E aí, Avon, você coíbe, se você tá patrocinando esse programa aqui, você realmente dá dinheiro pro cara falar isso? Aí vão lá, centenas de pessoas comentam, marcando as empresas, dizendo, vocês vão patrocinar isso? Até que a empresa fala, não, realmente não dá, estamos tirando aqui o patrocínio. Aí, começaram a fazer isso com várias marcas. Ele perdeu 230 patrocinadores em um mês. Ele chegou a perder 400 patrocinadores, o Siqueira Júnior. Gravou um vídeo chorando muito. Dizendo, estão acabando com a minha vida, não sei o quê, mas o povo está comigo, o povo está comigo. Ali, ele ainda conseguia manter uns 3 pontos de média de audiência. Para quem chegava a 5, 3 é uma queda aí de 40%. Não tá tão bom. Tá. O que aconteceu é que agora o Siqueira Júnior não passa de 1 ponto. Não, 1 ponto. Para quem tinha 5, quer dizer, ele perdeu 80% do público dele. Por quê? Porque todo mundo encheu o saco dele, ele continua sendo bolsonarista, sempre que pode ele chama lá o Bolsonaro ainda derruba mais ainda a audiência dele. Para você ter ideia, na quarta-feira passada foi um desastre, ligaram os alertas todos na Rede TV, porque ele deu 0,8. Para você ter ideia, a Gazeta, estava com um programa que eu nunca ouvi falar do programa que estava na Gazeta no mesmo horário, deu 0,9, a Cultura deu 1 ponto. Quer dizer, ele ficou também em 7º lugar na audiência. Atrás de Gazeta, Cultura, Band, Globo, Record e SBT. Quer dizer, 6 na frente dele e ele em 7º, o Siqueira Júnior, que até então, pelo menos em Manaus, ele brigava pelo 3º lugar, tinha sempre o 4º garantido, 7º agora, com menos de 1 ponto. E agora ele tá mantendo a média de 1 ponto. Quer dizer, tá ruim para um cara que dava 5, então já pensando em cortá-lo e colocar alguma outra pessoa no lugar dele. A Rede TV entende que esses programas policialescos, esses programas que ficam alimentando essa doutrina de que bandido bom é bandido morto, tudo mais, a Rede TV entende que isso dá audiência, que tem ainda um público muito forte para esse tipo de programa, mas eles começaram a entender que, olha, com o Siqueira Júnior não dá, tem que ser alguém menos ligado, atrelado à imagem do Bolsonaro. O que acontece é que ele ainda se mantém na Rede TV, por quê? Porque tem patrocínio da Caixa, da Petrobras, do Banco do Brasil, porque o Bolsonaro usa as empresas públicas para patrocinar o programa dele ainda, porque chega um nível em que não dá mais, a audiência vai caindo, já não justifica mais dar tanto dinheiro para um programa que não dá audiência. Então tá ficando ruim a coisa para o Siqueira Júnior. Primeiro ele perdeu patrocinadores, mas ainda tinha audiências e as estatais. Agora ele perdendo mais audiência, o que acontece é que nem as estatais vão poder dar muito dinheiro para ele, e aí não vai mais valer a pena para a Rede TV continuar com ele ali. Eles preferem retomar os 200, 300 patrocinadores que tinham antes, que perderam com um outro nome ali, do que ficar com o Siqueira Júnior amargando tracinho de audiência. Para que depois sair ele com 0,8 de audiência, o programa que vem depois já recebe com uma audiência baixíssima. Para alavancar,
demora e é difícil para os outros programas. Então tá ruim a coisa para o Siqueira Júnior. Outro que vai tá para perder, se ficar até março, do jeito que tá, perde o programa, é o Ratinho. O Ratinho tá marcando entre 4 e 5 pontos de audiência. O Ratinho chegava a marcar 15, 16 pontos. E ele tá, assim, tá ladeira abaixo a audiência, outro bolsonarista, outro que sempre chama o Bolsonaro. Inclusive eu lembro que quando o Bolsonaro sofreu a facada, a única entrevista que ele deu 2 entrevistas, uma foi pro Ratinho, a primeira entrevista que ele deu foi pro Ratinho. Ele tava lá, eu não posso dar entrevista, eu não posso falar, mas pro Ratinho ele podia. Pro amigo dele, né, bolsominion, ele podia. Então o Ratinho também, ligado a vários políticos, pensa num cara que é ligado a tudo que é esquema de corrupção, assim, não esquema, aos políticos que estão nos esquemas de corrupção é o Ratinho. Sempre que tem um político corrupto lá do Paraná, tá ligado ao Ratinho. E aí, o programa dele tá com fiasco de audiência, agora ele começou com um reality show novo, um negócio de música, que não tem nada a ver com o que era o Ratinho de antes, quer dizer, ele tá tentando se reinventar, dar uma guinada total, para ver se ele consegue alavancar a audiência. Eu vou te dar um spoiler, não vai, porque o povo não aguenta mais ver bolsominion e ver gente que promove o Bolsonaro, principalmente depois de todas as mortes, muita gente já mudou de lado, e agora com tudo caro, eu vou falar, eu voltei pro Brasil, eu nem imaginava, eu imaginava que a coisa tava ruim, mas o tamanho da inflação nesses 6 meses em que eu estive fora do Brasil é uma coisa de louco, é uma loucura. Você vai no mercado, a diferença da conta que dava antes no mercado, você compra as mesmas coisas, você compra menos agora e você paga o dobro. Fazer uma compra grande dava R$300, agora eu faço uma compra menor do que a de antes dá 600. Caraca, meu, isso que ainda não chegaram as contas de luz, de água, que também tá tudo caríssimo. E o pior, as pessoas ganhando cada vez menos, que está tudo o dobro do preço, só que tá todo mundo ganhando triplo, por exemplo, aí as pessoas nem percebem. Porém, tá tudo o dobro do preço, as pessoas estão ganhando cada vez menos. Estamos aqui vivendo o maior programa de transferência de renda da história, transferindo renda de mim, de você, nossa renda de todos, para quê? Para meia dúzia de americanos lá fora, tanto com os combustíveis, com a Petrobras, como para meia dúzia de ruralista. Quando eu falo ruralista, eu estou falando desses bilionários que destroem tudo para plantar soja, ou esses pecuaristas que não podem mais vender para a China a carne, em vez de eles remanejarem para o mercado interno fazendo o preço baixar, não. Eles simplesmente congelam tudo para quando puderem, se algum dia puderem vender de novo para a China, eles vendem para a China ganhando em dólar. Eles é que não vão abrir mão do lucro deles e a gente que paga aqui caríssimo o preço da carne. Poderia o preço da carne voltar ao patamar de um ano atrás, mas eles não querem. Vão deixar de ganhar lucro? Não. Nós, otários, é que pagamos. E cada vez que você comprar carne, frango, ovo, alguma coisa, você sabe que está muito mais cara do que antes, saiba, essa diferença do preço vai direto pro bolso de meia dúzia de bilionários, vai direto pro bolso deles, porque era para estar mais barato. Então, para que você saiba, então o povo não aguenta mais. E não aguenta mais a audiência para quem defende essa bandidagem toda, que é o Siqueira Júnior, é o Ratinho, e no caso do Lacombe, o próprio Bolsonaro é que despencou a audiência do Lacombe. Eu imagino os donos da Rede TV olhando, opa, 0,8 pontos de audiência, vai entrar o Bolsonaro. A audiência despencando logo que o Bolsonaro entra no ar. Queria ver a carinha de bunda dos donos da Rede TV, que são 2 bolsominions. Eu vou mostrar aqui agora o nosso carro de som, lá em Erval do Oeste, cidade que deu 73% dos votos ao demônio em 2018. Tem uma outra, eu mostrei antes de anteontem, eu falei que era Luzerna, mas na verdade a cidade era Joaçaba, em Santa Catarina. Essa deu 78% dos votos ao demônio. Tá aqui um trecho lá. Eu vi vários comentários do pessoal lá no Rio Grande do Sul. A gente rodou lá em Torres essa semana passada. O pessoal falando, eu vi o carro de som lá. Então,
Tamo aí indo pra cima deles de norte a sul do país. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. E na descrição do vídeo tem o segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Falou!